Gente, é o seguinte, não dá, né? Não dá nem pra acreditar, né? O que nós estamos passando, o que o São Paulo Futebol Clube tá passando. Porque é aquela coisa, é muito louco de pensar que eu venho aqui fazer um vídeo com vocês hoje, no meio de fevereiro de 2025, e o Jandrei acabou de virar titular do time do São Paulo. Né? É tipo isso, o Jandrei virou titular do time do São Paulo. Então é uma brincadeira o que tá acontecendo lá dentro. É sério, é uma brincadeira de mau gosto, e essa brincadeira precisa acabar agora. Sabe quando uma brincadeira extrapola o limite do aceitável? Essa brincadeira precisa cessar agora, tá? O Jandrei, que jogou no gol do São Paulo ontem, não teve culpa de nenhum gol. Você parou pra pensar nisso? Então vamos trocar uma ideia hoje sobre o São Paulo aqui, porque a coisa ficou realmente feia. A coisa está realmente feia. E quem não tá enxergando isso aí, beleza, cara, talvez... Eu não vou nem tentar convencer quem acha que o Zubeldia deve continuar no São Paulo. Eu não vou tentar mais. Se você considera que o seu time, com Oscar, Lucas, Caleri e Luciano, jogando com o time titular, comando de jogo seu, tomaram o empate do Velo Clube, sendo o terceiro jogo seguido de vexame, tendo empatado com a Inter de Limeira, lanterna, com um jogador a mais desde o primeiro tempo e perdido pro Red Bull com um jogador a mais desde o primeiro tempo, e aí toma esse empate do Velo Clube, que também é um dos lanternas, e pra você tá normal, eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer mais nada, acho que ninguém pode fazer mais nada pela sua pessoa, você gosta, e aí é amor, e tudo bem. Agora, pros outros, pros demais, pra quem tá querendo ver sei lá, uma luz no fim do túnel, vai ter sim, viu? Vamos lá. Gente, chega no like aí, dá um like pra dar uma moral. O São Paulo empata de maneira vexatória contra esse time do Velo Clube, e é vexatório mesmo. Chegou o momento da partida que eu, honestamente, eu conheço o Guilherme, né, o técnico lá do Velo Clube, se vocês também conhecem, jogou no Atlético Mineiro, o Cavanhaquinho lá que é atacante, jogava com o Marques, né, tinha o Marques, o ponta, corria por ele e fazia os gols. E o Guilherme jogou no Corinthians, ele é equipe de base do São Paulo, equipe de base não, mas veio muito novo pro São Paulo e tal. Então ele é um cara que na década de 90 ali, ele foi um cara muito gente boa, que nós gostamos, né, torcíamos, víamos os gols dele. Tinha muito cara assim, até meio folclórico, Oséias, era gol sempre, Guilherme, o Christian, lembra do Christian do Grêmio também, Corinthians, sempre fazia gols. E tinha muitos caras assim, mas muitos mesmo, que nem eram bons de bola, mas faziam muitos gols. Não vou falar de França, que era bom de bola, Dodô. Foi um dos ruins de bola que fazia muitos gols. E ver o Guilherme no Velo Clube ontem me trouxe uma nostalgia daquela década de 90. E chegou o momento da partida que eu tava olhando o Guilherme e a postura dele em campo, e ele merecia ganhar do São Paulo. Não é com meias palavras que eu falo aqui, não, veja bem, talvez, tá? Não tem talvez. O Velo Clube jogou mais do que o São Paulo. É só você parar pra lembrar quem do São Paulo jogou bola ontem. Você vai com muito boa vontade mesmo elogiar o Caleri, porque deu uma assistência na zaga do Velo Clube errando. 2 gols do Velo Clube, são 3, né? 2 gols que nós fizemos neles, eles entregaram a bola na zaga, entregaram a rapadura ali pra gente. E aquele que o Lucas perde, que o Lucas entra e chuta e o goleiro defende, também entregaram na zaga. Então se não fosse a zaga do Velo Clube entregando, a coisa teria sido pior. Mas o time do Velo Clube, quando tinha a bola, quando eles estavam construindo a jogada de gol, eles eram muito melhores do que a gente. Mas muito mesmo, não é pouco não. Arboleda salvando o gol em cima da linha, Alan Franco salvando bola ali que poderia ter sido gol também. Sabe, vários caras do São Paulo salvando lances que poderiam ser gols e claros do Velo Clube. Chutaram 2 bolas que o Jandrei defendeu. Então é muito deprimente de chegar nesse nível. Não é São Paulo Futebol Clube isso aí. Ah, mas tem um pedaço do direito de imagem atrasado de dezembro. Cara, é o Velo Clube. Ah, mas o Belmonte e o Júlio Casares, eu concordo, tá? Eu concordo com as críticas a Júlio Casares e Belmonte. Concordo, calma aí, já vamos chegar lá. Mas hoje, ontem, era o Velo Clube. Antes era a Inter de Limeira. Será que os caras estão tão duros assim de grana que eles estão passando fome, ganhando 1,5 milhão por mês, 1 milhãozinho por mês, que aí atrasou 1 mês e meio de salário, o cara vai parar de jogar e não ganha do Velo Clube? Isso não vai me descer. Isso não entra na minha cabeça. E eu considero muito a irresponsabilidade da diretoria. Acho que isso é um vexame dever para jogador. Eu acho que isso é um escárnio, é um nojo dever para jogador. Isso é abaixo da crítica. A crítica, ela chega até a hora que você deve pro jogador. Depois disso não cabe nem crítica mais. Sabe, é só se envergonhar.
É só você deitar a cabeça no travesseiro com vergonha. É isso que você tem que fazer quando você deve pro seu jogador que você contratou. E aí deve pro Luciano, mas contrata o Oscar. Deve pro Lucas e contrata o Cédric Soares. É vergonhoso, sim. Tá? Não tem passada de pano pra ninguém aqui da diretoria. Não tem passação de pano nenhuma. Agora, voltando pro campo, o Zubeldia, o técnico que tá demitido, tá? O Zubeldia está demitido. Vocês vão ver o anúncio aí hoje, segunda-feira, ele está demitido já. Não vai ficar no São Paulo, não tem a menor possibilidade. O São Paulo já tem, acho que o Tite como técnico principal que vai receber a ligação. Depois eu falo do próximo técnico, acho que agora não precisa, porque o futuro é legal de analisar. Né, é muito bom. Mas agora vamos pensar no que aconteceu ontem. Daqui a pouco eu falo do técnico. O Zubeldia, ele achou por bem ele colocar o time titular contra o Velo Clube, que já tinha jogado contra a Inter de Limeira, titular, o reserva foi com o Red Bull. Aí pegou a Inter de Limeira, você põe o titular. Eu já acho que era o contrário. Já acho que devia colocar o titular com o Red Bull, reserva com a Inter de Limeira. Zubeldia com a cabeça virada, todo pensativo, essas bizarrices do Zubeldia, que não tem como defender ou como explicar, ele coloca o time reserva contra o Red Bull, que é muito melhor que a Inter de Limeira. E contra a grande Inter de Limeira, lanterna, ele põe o time principal pra jogar. E não ganha. Quando ele vai pegar o Velo Clube, ele tem o Palmeiras domingo. Então ele deveria ter colocado o time reserva contra o Velo Clube e colocado o principal contra o Palmeiras, descansado e tal. Ele vai e queima a largada. Ele mete o time titular de novo, 2 jogos seguidos contra o Velo Clube e não ganha e cansa todo mundo. E aí vai pegar o Palmeiras agora cansado no Allianz Parque, podendo machucar um monte de jogador naquele pasto que nós temos lá sintético, aquele society do Palmeiras que toda vez alguém não volta de lá. É Arboleda, é Lisieiro, é Lucas Moura, tem um monte. Sempre alguém não volta de lá. Fica desmantelado, tornozelo lá embaixo, joelho lá embaixo, no chão, no gramado do Palmeiras. Então, dito isso aí, o Zubeldia ele comete muitos equívocos na largada, antes da bola rolar. Só que aí ele escala o Jandrei no gol. O Jandrei, no gol do São Paulo, ele não deveria ter sido escalado nem quando fosse o time reserva. Porque ele está, assim, provando a todo jogo. Desde que ele vestiu essa camisa a primeira vez, ele está provando que ele não pode ser goleiro do São Paulo. Se ele é essa draga, essa coisa horrorosa toda em outro time, eu não sei. Ele pode ser ídolo de outro time, como o Thiago Volpi foi ser ídolo no México. Sidão teve uma ótima passagem pelo Botafogo. Não precisa focar no São Paulo, morrer aqui como um horroroso, sabe, estragando o seu nome. Não precisa disso. O técnico, pra mim, está forçando a demissão para ganhar multa rescisória. Essa não é uma informação, é um achômetro, viu, Zubeldia? Só acho. Porque quem escala o Jandrei tá de brincadeira com a cara do São Paulino. Quem escala o Jandrei está tirando onda com a cara do São Paulino. E é um Jandrei que entra titular do São Paulo, tá? Ele ganhou a posição do Rafael. Olha nos meus olhos, São Paulino. Quando o Zubeldia foi perguntado na coletiva sobre a escalação do Jandrei, com todo o time titular mais o Jandrei, ele fala, não, é que eu cheguei aqui, o Jandrei tava meio desacreditado, ele fez bons jogos, e agora ele melhorou e ele mereceu entrar. Sabe o que isso quer dizer? Que ele fala daquele jeito, ele não faz questão de falar o português, ele fala pra ninguém entender mesmo, não responde as perguntas direito, ele pensa coisa da cabeça dele, não quer saber de responder, isso aí que se lasque o São Paulino. É isso que ele deve pensar. Que se lasque você que tá me perguntando, que se lasque quem vai ouvir, o São Paulino que tá esperando uma resposta minha, que se lasquem todos. Acho que é isso que ele pensa. Quando perguntado sobre o Jandrei, ele fala que o Jandrei mereceu tecnicamente. Então, nada é diferente de o Jandrei virou titular do goleiro Rafael. Então, Belmonte, Júlio Casares, Rui Costa, Muricy, vocês que estão colecionando vergonhas, vexames, desmandos, uma patifaria total, viagenzinha pra Disney com 500 caras juntos ali, fotos vergonhosas na Disney, com todo mundo passeando. Agora estão aí em Brasília, devem voltar agora, estão em Brasília, passeando. Tudo bem, teve o show da Shakira, beleza, mas estão
passeando em Brasília. Vai saber quantos foram agora para Brasília. Eu não sei quantos foram. Quantos inúteis não foram cada delegação. Quantos inúteis não foram no voo. Quantos inúteis não ficam no hotel aí em Brasília. Não sei quantos foram. Mas deve ter uns 400 caras de novo, talvez. Talvez, não sei. Mas deve ter um monte. Então é legal você ficar entregando o mando de jogo do Morumbi e indo passear por aí. Bacana pra caramba. Só que o saldo disso é que vocês têm um técnico que não ganha de ninguém. Ganhou do Corinthians, é um aborto da natureza aí, porque não ganha do Santos também, é um vexame atrás de vexame, foi sorte ganhar do Corinthians. E acho que o time do São Paulo é melhor que o do Corinthians, e sei que é. E o Zubeldia não consegue melhorar ninguém, pelo contrário. Pablo Maia e Alisson já estão merecendo ir pro banco de reservas, Alan Franco e Arboleda já até foram, Caleri merece ir agora, daqui a pouquinho é o Oscar que merece ir pro banco. A única coisa que melhorou no time do São Paulo foi o Luciano, porque o Zubeldia, com a chegada do Oscar, ele foi obrigado a colocar o Luciano no ataque. E aí é 2 gols por jogo, 1 gol por jogo, o Luciano faz sempre gol, porque ele joga na posição que ele tem que jogar. E se não chega o Oscar, veríamos o Luciano de meia, porque não temos técnico. Essa é a verdade, nós não temos técnico. Se não chega o Oscar, o Luciano não faria os gols, porque ele seria meia. Um técnico que se joga no chão, um homem adulto que fica se jogando no chão esperneando, tomando o cartão, tá pendurado de novo, não tomou cartão por milagre contra o Velo Clube, para encarar o Palmeiras, é o cara que comanda o São Paulo e achou por bem dá pro Sabino a melhor chance da vida dele e pro Jandrei também. Você tá fechado com o Sabino e com o Jandrei, patrão. Você tá fechado com o Sabino, que até tá melhorzinho. Você tá fechado com o Jandrei. Você, ao lado de quem defendeu muito Lucão, Denis, quem defendeu o Pablo, você vai se transformar o pior nome da história do São Paulo como técnico. Você vai conseguir ser o pior nome da história do São Paulo como técnico. Você que não tem bagagem, você que não tem nome, você que não tem títulos, você que não tem nada para estar no São Paulo. Então agora, eu vou parar de falar com o técnico do Lanús, o técnico da LDU. Eu vou parar de falar com você, porque você é isso aí. Você gosta do Jandrei, você escala o Jandrei. Você não consegue ganhar do Velo Clube. Não ganha da Inter de Limeira, os 2 lanternas. Você perde com um a mais para o Red Bull que não ganhava 4 jogos, 3, 4 jogos. Você é um técnico pífio. Você não sabe montar esquema tático. Você monta um 4-2-4 e pede a Deus para alguém cabecear a bola. É tudo o que você tem. Se não fosse a individualidade do Lucas Moura, que é craque, que você tenta atrapalhar na ponta direita, se não fosse o senso individual do Lucas Moura e a capacidade dele de quebrar linhas driblando, e o Ferreirinha também, você não teria conseguido absolutamente nada, nem a 6ª colocação do Brasileiro no passado. Nada. Você é um incapaz como técnico de São Paulo. Vá ser feliz na LDU, no Equador, na Argentina, onde quer que seja. No Cobressal, vá ser feliz. No São Paulo, você não tem a menor capacidade de treinar. E a diretoria do São Paulo, eu teria muita vergonha mesmo, de ter escolhido o Zubeldia. Porque o Thiago Carpini já era um sinal de que técnico sem bagagem não pode treinar cobrões como esse elenco do São Paulo tem. Cobrões, mimados. Porque assim, o Caleri é um puta cara decente. Será que ele ficaria decente no banco de reservas? O Luciano, não sei se é um cara decente, acho que é. Será que ele ficaria decente no banco de reservas? Será que o Ferreirinha e o André Silva estão felizes no banco de reserva? Será que ficaria todo mundo tranquilo? Será que o Marcos Antônio, Bobadilha, Luiz Gustavo ficariam tranquilos no banco de reserva? Arboleda, Alan Franco? Você tem que ter um técnico que consiga, que tenha capacidade, bagagem, história para colocar um cara desses no banco de reservas. E o Zubeldia não tem, como o Thiago Carpini não tinha. Então é você contar nos dedos a regressiva para dar errado, porque vai dar errado. E o São Paulo já deu errado. É claro que esse elenco sozinho, sem técnico nenhum, poderia ter goleado ontem o time do Velo Clube. Goleado. Lucas e Oscar, Caleri e Luciano se abraçam, trocam uma ideia ali, goleiam o Velo Clube. Goleiam. 4-0, 5-0. Só que claramente não estão mais dando sangue, correndo o que precisa.
Oscar, irreconhecível. Lucas, irreconhecível. Caleri, patético. Ah, Juba, ele deu assistência. Ele fez um pivô à parede. É o que basta pra você? Tá bom. Pra mim não basta, tá bom? E pra mim eu sou mais exigente. Eu torci pro Aloísio, pro Luiz Fabiano, eu torci pro França, eu torci pro Careca. Vou aceitar o Caleri, parou uma bola no peito contra o Velo Clube, tá bom pra caramba. Não tá bom. Não está bom. Se quiser, inclusive, por mérito, aí o André Silva fez gol, 2 gols aí, enquanto o Caleri não fez nada. Então parou também de elogiar o Caleri. Vamos elogiar o Caleri quando ele merecer elogios. Acho que o Caleri é excelente e quero ele no São Paulo. Só que não está jogando mais, e acho que é reflexo desse técnico, ou desse não técnico é que nós temos. Quando avança no raciocínio, e olha, quem que tem desempregado por aí, você olha, tem o Tite, tem o Renato Gaúcho, 2 técnicos que, honestamente, um deles eu não queria ver pintado de ouro no São Paulo, que é o Tite. Não queria ver. O outro é o Renato Gaúcho, que eu não sei, sinceramente, se eu queria que fosse o Renato Gaúcho. Sinceramente, eu não sei, eu queria o Crespo. Só que eu olho pro Tite e eu falo, pelo amor de Deus, assume o São Paulo logo. Não por ser um cara que eu gosto, não gosto. Mas olha, perto do que nós temos, cara. Nós vamos exigir o quê? Vamos exigir o quê? Quando tivemos o Dorival, o cara instalou um dedo, nós ganhamos uma Copa do Brasil, acho que em 4 meses dele no São Paulo, 3 meses ele ganhou a Copa do Brasil. Não tá claro que a receita do São Paulo é só pôr um técnico lá? Que time tem? Que essa diretoria do São Paulo é ridícula e faz questão de não colocar técnico. Ah, Juba, você tá pegando no pé. Tô mesmo. O Crespo, que é que eu quero de volta, não tinha bagagem até então como técnico para assumir o São Paulo e deu certo, ganhou o Paulista. Depois o trabalho acabou, derreteu, foi horrível. Aí os caras vêm com o Rogério, que talvez faltasse bagagem também, deu problema dele ser muito emotivo com o São Paulo, umas teimosias, umas coisas loucas. Mas o Rogério também era uma aposta. Pedi Rogério no São Paulo e errei, acho que eu errei pra caramba. Depois de Rogério vem aí o Dorival, aí sim, né, o Dorival e tal. Ficou pouquíssimo, aí os caras põem de novo 2 apostas. Carpini e Zubeldia, uma diretoria que não sabe o básico. E tem um ótimo time, montaram um ótimo time. Dá pra elogiar a contratação do Oscar, do Lucas, do Wendel? Claro que dá, orra. Excelentes contratações, excelentes mesmo. Alan Franco, excelente contratação. Time tem, souberam montar um time. Não sabem montar o banco. Na hora que é pra usar a equipe de base no banco, deixar um monte de jogador comum fora, não gastar milhões com jogadores comuns e usar a base no banco, não fazem. Gastam fortuna, acabam com o São Paulo pra montar um banco de reservas. E isso é vexatório. Agora, a escolha do Carpini e do Zubeldia, e o Carpini eu até gosto, hein? Mas não tem bagagem pra treinar o São Paulo. Não pode o Carpini olhar pro Oscar e falar, Oscar, faz direito. Não dá pro Carpini. Muito menos pro Zubeldia, que nem o idioma fala. O cara escolheu o Jandrei do que o Rafael. Demissão urgente. É pra demitir urgentemente. Não cabe mais. Abraço. Até a próxima. Valeu.